O objetivo dessa aula é, dadas as raízes, as soluções de uma equação do segundo grau, obter a equação. Observe que é exatamente o contrário do que a gente vinha fazendo. O que a gente vinha fazendo? Dada a equação, obter suas raízes. Agora, o processo é o inverso. Dadas as raízes, obter a equação. É o que nós vamos chamar de composição de uma equação do segundo grau. Vamos lá, pessoal. Considere x1 e x2 as raízes na equação do segundo grau ax² mais bx mais c igual a zero. Assim, vamos ver o que dá para a gente fazer aqui em termos de conta. Deixa eu repetir a equação aqui. Ó. A equação é ax² mais bx mais c igual a zero. Muito bem, pessoal. Inicialmente, o que eu vou fazer aqui é dividir ambos os membros dessa equação por a. Aí já cabe aquela primeira pergunta de seleção, que é a seguinte: professor, eu posso dividir por a? Será que a não é zero? Não é zero. Já decorre lá da definição de equação do segundo grau que o parâmetro a jamais é zero. O parâmetro a não é zero. Muito bem, então eu posso dividir isso aqui por a sem problema nenhum. Então vamos às contas, olha só. Ax² dividido por a vai sobrar x². Muito bem. Mas, agora, bx dividido por a vai sobrar o quê? Bx sobre a ou b sobre ax. Vou escrever assim, ó, b sobre ax. Mais o c dividido por a também vou deixar indicado, ó, c sobre a igual, agora 0 dividido por a dá 0. Muito bem. Aqui está, pessoal, o motivo pelo qual convém a gente dividir inicialmente toda a equação por a. Porque aqui está aparecendo b sobre a, ó, aqui aparece b sobre a e aqui aparece c sobre a, que são conhecidos nossos, na verdade. O b sobre a é quase a soma. Por que eu estou dizendo que b sobre a é quase a soma? Porque nós vimos na aula anterior que a soma das raízes de uma equação do segundo grau é menos b sobre a. Menos b sobre a. E aqui está aparecendo o quê? O mais b sobre a. Ora, se a soma é menos b sobre a, o mais b sobre a vai ser o quê? Menos a soma. Então, já sei que isso aqui, pessoal, ó, é menos a soma. Muito bem. Está aparecendo também o c sobre a. O que é o c sobre a mesmo? É o produto das raízes. Portanto, a gente pode escrever o seguinte, ó, x² mais b sobre a. O que é o b sobre a? É menos a soma, não é 5 não, é soma, tá, pessoal? S de soma. Menos sx mais p, c sobre a é o p de produto, igual a zero. Pronto. É com essa relação, pessoal, x² menos sx mais p igual a zero, que nós vamos trabalhar nessa aula. O que isso aqui está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente o seguinte: se você conhece as raízes de uma equação e quiser compô-la, montar a equação, obter a equação, basta usar a relação x² menos sx mais p igual a zero, onde S é a soma das raízes e P é o produto das raízes. Alguns exemplos para clarear as ideias. Vamos lá. Primeiro exemplo, bem simples, diz o seguinte: forme uma equação do segundo grau cujas raízes são menos 2 e 7. De acordo com o que eu mostrei para vocês, para a gente obter uma equação do segundo grau, pessoal, conhecidas as raízes, a gente precisa da soma das raízes e do produto das raízes. Portanto, a primeira providência é a gente determinar a soma e o produto. Vamos lá, ó. Soma S das raízes vai ser o quê? Menos 2 mais 7. Menos 2 mais 7 é o mesmo que 7 menos 2, que dá 5. Excelente. Aqui está a soma S. Preciso também do produto P. Então, o produto P das raízes vai ser o quê? Menos 2 vezes 7. Menos 2 vezes 7, isso vai dar menos 14. Muito bem. E agora? Agora eu uso a relação x² menos sx mais p igual a zero. O que a gente faz agora? No lugar de S, a gente coloca 5 e no lugar de P, a gente coloca menos 14. Portanto, nós vamos obter, ó, x² menos sx, então menos 5x, mais o produto que é menos 14. Menos 14 igual a zero. Excelente. Uma observação, olha só. No enunciado está dizendo assim, ó, forme uma equação. Por que ele está dizendo uma equação? Existe outra equação que possui por solução menos 2 e 7? Existe. Na verdade, pessoal, existem infinitas equações do segundo grau que possuem por soluções o menos 2 e 7. Como assim, professor? Faça o seguinte,
Tome essa equação aqui, ó, e multiplique cada membro, né, cada termo dessa equação por 2, por exemplo. Multiplicando por 2, o que nós vamos obter? Ó, 2x ao quadrado menos 10x menos 28 igual a 0. Observe, essas duas equações, elas são diferentes, né? As equações são diferentes, mas elas possuem a mesma solução. Acredita em mim que é a mais pura verdade. Se você não está duvidando, pode resolver aí cada uma dessas equações que você vai obter por solução o menos 2 e 7. Bacana demais, né? Vamos lá, continuando. Aqui eu cortei o zero, deixa eu acrescentar o zero aqui. Bacana. Bom, item B é também na mesma linha de raciocínio, pessoal. Obter uma equação do segundo grau, cujas raízes são 2a e menos 3a. O que eu preciso? Preciso da soma S das raízes. Então, vamos lá. Soma S das raízes vai ser 2a mais o menos 3a. Então, vai ficar menos 3a. E 2a menos 3a vai dar menos a. Já sei que a soma S é menos a. Preciso também do produto P. Ó, o produto P das raízes vai ser o quê? Vai ser o 2a vezes o menos 3a. Excelente. Isso vai ser igual... Bom, vai ficar negativo, né? Menos 2 vezes 3, 6a vezes a ao quadrado. O que a gente faz agora, professor? A gente usa a relação x ao quadrado, a equação, né? Menos sx mais p igual a 0. No lugar de S, a gente coloca o quê? O menos A. E no lugar de P, a gente coloca menos 6A ao quadrado. Portanto, a equação fica assim, x ao quadrado menos S. A soma é menos A, com menos na fórmula, mais A. Então, mais AX mais P. O produto é menos 6A ao quadrado. Então, menos 6A ao quadrado igual a 0. Bacana demais. Aqui está uma equação que tem por solução o 2a e menos 3a. Mais um exemplo, item C, obter uma equação do segundo grau, cujas raízes são 1 mais raiz de 3 e 1 menos raiz de 3. Então, vamos às contas, pessoal. Inicialmente, determinando a soma e o produto. A soma S vai ser o quê? Vai ser 1 mais raiz de 3 mais 1 menos raiz de 3. Eu devo somar esses dois valores, não é verdade? Muito bem. Olha só, mais raiz de 3 com menos raiz de 3 a gente pode simplificar. 1 mais 1, 2. Já sei que a soma S das raízes é 2. Agora o produto P das raízes. O produto P das raízes vai ser o quê? 1 mais raiz de 3, que multiplica 1 menos raiz de 3. Excelente. O que temos aqui, pessoal? Ó, 1 mais raiz de 3, que multiplica 1 menos raiz de 3. É um produto notável, é um produto do tipo soma pela diferença. Qual é a regra prática? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, onde o primeiro aqui para a gente é o 1 e o segundo é 1 raiz de 3. Portanto, a gente vai obter o quê? Ó? O quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é o mesmo, menos o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado, vai cortar o quadrado com a raiz, vai sobrar 3. Então, é 1 menos 3. E 1 menos 3 é menos 2. Excelente. Tenho tudo o que preciso para formar uma equação do segundo grau de raízes 1 mais raiz de 3 e 1 menos raiz de 3. Através da relação da equação x ao quadrado menos sx mais p igual a 0. No lugar de S, nós vamos colocar o quê? 2 e no lugar de p, menos 2. Portanto, nós vamos obter x ao quadrado menos sx, então menos 2x, mais p, o produto é menos 2, então menos 2 igual a 0. Excelente. Tudo bem, pessoal? Próximo exemplo, um pouco mais interessante. Se x1 e x2 são as raízes da equação 3x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0, qual a equação de raízes x1 mais 1 sobre x2 e x2 mais 1 sobre x1? Estão bacana isso aqui, não é verdade, pessoal? Bom, o que eu devo fazer com esses dois valores mesmo, pessoal? Eu devo inicialmente somar e depois multiplicar na intenção de usar a relação, a equação x ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Antes, porém, vamos fazer o seguinte. Já vamos obter a soma x1 mais x2 das raízes dessa equação e também o produto x1 vezes x2. Vamos lá? Então, inicialmente, a soma x1 mais x2.
Vimos, na aula anterior, que a soma das raízes de uma equação de segundo grau é o quê? É menos b sobre a. Excelente. Qual é o parâmetro b aqui, pessoal? Ó, é o coeficiente de x, é 5. Então, vai ficar o quê? Menos 5 sobre o parâmetro a, que é o coeficiente de x ao quadrado, que é 3, né? Então, menos 5 terços é a soma das raízes da equação 3x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0. Vamos determinar também o produto? Ó, vou determinar aqui na frente o produto já também, tá? O produto das raízes x1 vezes x2. Vimos na aula anterior que o produto das raízes de uma equação de segundo grau é c sobre a. Vamos lá. Parâmetro c, tá aqui, ó. É o menos 6, é o termo independente de x, menos 6. Sobre o parâmetro a é 3. E menos 6 dividido por 3 é menos 2. Deixa guardado esses dois resultados que nós vamos usar daqui a pouco. Então, eu já sei que a soma x1 mais x2 é menos 5 terços e o produto x1 vezes x2 é menos 2. Bom, agora vamos lá. O que eu preciso mesmo para montar uma equação do segundo grau, cujas raízes são esse número e esse número? O que eu preciso fazer mesmo? Somar esses dois números e depois multiplicar. Então, já vou determinar a soma S, tá? A soma S de quais números? De x1 mais 1 sobre x2, que é a primeira raiz, e vou somar com a segunda raiz, ó, x2 mais 1 sobre x1. Excelente. Bom, eu vou agrupar aqui o x1 e o x2. Aí nós vamos obter, ó, x1 mais x2. Agora as outras duas parcelas, né, que é 1 sobre x1 e 1 sobre x2. Né? Pode colocar 1 sobre x1 primeiro, não tem problema não. 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Excelente, um pouco mais. Observe que aqui a gente tem o quê? Ó? A gente tem a soma das raízes, o x1 mais x2, que a gente sabe que vale menos 5 terços. Então, menos 5 terços, muito bem. Agora, o que eu tenho aqui, pessoal? Olha só, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 é a soma dos inversos das raízes. Também mostrei na aula anterior uma formulazinha que te dá a soma dos inversos das raízes. Lembra da fórmula? É menos b sobre c. Então, no lugar dessa soma, eu coloco aqui, ó, menos b sobre c. Um pouco mais. Isso vai ser igual a menos 5 terços. Menos b sobre c. O parâmetro b é 5. Então, menos 5 sobre o parâmetro c é menos 6. Menos 6. Excelente. Vou vir para cá, tá bom? Então, isso vai ser igual a menos 5 terços. Aqui, olha, menos com menos vai dar mais 5 sextos. Mais 5 sextos. Vamos calcular o mínimo aqui? O mínimo é 6. 6 dividido por 3 dá 2 vezes menos 5, menos 10. Mais, agora, 6 dividido por 6 dá 1 vezes 5, 5. E menos 10 mais 5 é menos 5. Então, é menos 5 sextos. Bacana demais. Menos 5 sextos é a soma S das raízes da equação que eu quero montar. Agora, o produto P. Atenção para o produto P, né? Eu devo multiplicar as duas raízes em questão. A primeira raiz é quem? É x1 mais 1 sobre x2. É a primeira raiz. E a segunda raiz, quem é? É x2 mais 1 sobre x1. Mais 1 sobre x1. Bacana demais. O que fazer agora? O que fazer agora? Distributiva. Vamos lá, ó. x1 vezes x2. x1 vezes x2, que é o produto das raízes que a gente conhece. Agora, x1 vezes 1 sobre x1. Vai cortar o x1 com o x1 e vai sobrar 1. Mais 1. Mais 1. Agora, 1 sobre x2 vezes x2. Vai cortar o x2, vai sobrar 1 novamente, ó. Mais 1. E por fim, pessoal, ó, aqui a gente tem 1 sobre x2 vezes 1 sobre x1, vai dar 1 sobre o produto x1 vezes x2. x1 vezes x2. Um pouco mais, isso é igual. Bom, aqui a gente tem o produto das raízes, ó, x1 vezes x2 e x1 vezes x2. Nós já calculamos aqui, ó, x1 vezes x2 vale quanto? Menos 2. Então, menos 2. Agora, 1 mais 1, 2, mais 2. Mais 1 sobre o produto x1 vezes x2 novamente. O produto x1 vezes x2 ó, é o menos 2. 1 sobre menos 2.
Esse menos 2 com esse vai simplificar, sobra 1 sobre menos 2, que é a mesma coisa que menos 1 meio. Excelente. Agora eu tenho condições, estou pronto para, em condições de obter a equação pedida. Qual é a relação mesmo? A relação é x ao quadrado menos a soma das raízes. Opa, a soma tá aqui, ó, é menos 5 sextos. Com menos da fórmula, mais 5 sextos. Mais 5 sextos x. Agora mais o produto, né? O produto é o quê? É menos 1 meio. Então, menos 1 meio igual a zero. Pronto, aqui está uma equação cujas soluções são x1 mais 1 sobre x2 e x2 mais 1 sobre x1. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui? Vamos multiplicar tudo por 6? Ó, multiplicando por 6, o que nós vamos obter? X ao quadrado vezes 6, 6x ao quadrado. Agora, 5 sextos x vezes 6 vai dar 5x, mais 5x. E, por fim, menos 1 meio vezes 6, menos 3, né? Vai simplificar o 6 com 2, vai sobrar 3. Então, menos 3 igual a zero. Essa equação aqui está mais simpática, não é verdade? Vamos lá. E para finalizarmos essa aula, uma questão da EPICAR que diz o seguinte. Indique a equação quadrática, ou seja, do segundo grau, cujas raízes são 1/3 e menos 4/3. Então, vamos lá. O que eu preciso determinar primeiro? A soma e o produto das raízes. Vamos lá. A soma das raízes é o x1 mais x2, né? A soma S das raízes é o x1 mais x2. Ou seja, o x1 é 1/3. x2 é menos 4/3. Menos 4/3. Isso vai ser igual a quê? Como as duas frações têm o mesmo denominador, a gente repete o denominador, que no caso aqui é o 3, e opera com os numeradores. 1 menos 4. E 1 menos 4 dá menos 3. Dividido por 3, que é menos 1. Maravilha. Já determinei a soma S, agora eu preciso do produto P das raízes. O produto P vai ser o quê? 1/3 vezes menos 4/3. Bom, multiplicação de frações, como é que a gente faz? Numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes menos 4 dá menos 4, sobre 3 vezes 3, 9. Muito bem, já tem a soma das raízes e o produto das raízes, portanto, eu consigo escrever a equação através da relação x ao quadrado menos sx mais p igual a zero, onde S é a soma das raízes e P é o produto. Vai ficar assim, x ao quadrado menos a soma. Observe que a soma, pessoal, ó, é menos 1. Com o menos da fórmula, mais 1. Então, mais um x, ou seja, mais x. Mais o produto, que é menos 4 nonos. Então, menos 4 nonos igual a zero. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar tudo por 9. Por que nós vamos multiplicar por 9, pessoal? Porque, analisando as alternativas, a gente observa que todos os coeficientes de x ao quadrado, todos os a's, vamos dizer assim, são 9. Então, vou multiplicar por 9, tá? X ao quadrado vezes 9 dá 9x ao quadrado. Agora, mais x vezes 9, 9x. Por fim, menos 4 nonos vezes 9 vai cortar esse 9 com esse, vai sobrar o menos 4. Menos 4 igual a zero. Excelente. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C, né? 9x ao quadrado mais 9x menos 4 igual a zero. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula sobre composição de uma equação do segundo grau. Qual é a ideia? Dadas as raízes de uma equação do segundo grau, obter a equação. Como é que a gente faz isso? Através da equação x ao quadrado menos sx mais p igual a zero, onde S é a soma das raízes e P é o produto das raízes. Até a próxima!